Olá! Hoje vamos falar sobre o desenvolvimento embrionário dos ovinos e como tudo ocorre, desde o manejo, reprodução e cuidado com o recém-nascido. Após a fecundação do óvulo pelo espermatozoide, é formado o zigoto, que passará por sucessivas etapas de divisões mitóticas e diferenciação celular, até se formar um indivíduo propriamente dito. Estes eventos são denominados embriogênese ou desenvolvimento embrionário, e suas etapas são segmentação, grastulação e organogênese. Na segmentação, ocorrem diversas divisões denominadas clivagens, dando origem a blastômeros. Tais eventos podem ocorrer em todo o zigoto ou não, sendo este fato e também a velocidade de divisão influenciados pela quantidade de vitelo. Quanto maior a sua concentração, menor a velocidade das clivagens. Geralmente, durante as divisões, há a formação de um maciço celular com algumas dezenas de células, denominados mórula. Progressivamente, o número de células aumentam e há o surgimento de uma cavidade interna denominada blastocele. Esta sendo preenchida de líquido sintetizada por algumas de suas células. Nessa fase da segmentação, o embrião é chamado de blasto. Gastrulação. Nesta fase, é definido o plano corporal do indivíduo, a partir da formação dos folhetos germinativos, ectoderma, endoderma e mesoderma. As células da blástula se rearranjam. Células migradas para a região interna, endoderma e mesoderma, serão, posteriormente, diferenciadas em músculos e órgãos internos, e as superficiais, ectoderma, em sistema nervoso e pele. Portanto, na gastrulação, há diferenciação de células e também o aumento da massa do zigoto. Organogênese é a fase em que ocorre a diferenciação dos folhetos em órgãos. Ela se inicia nos ovinos com a neurulação, que consiste na formação do tubo neural a partir da ectoderme. Notocorda e celoma também são formados, sendo este último delimitado pela mesoderme. A partir do ectoderme, forma-se a crista neural. Esta é responsável pela formação de alguns tipos celulares, como os pigmentares e os neurônios sensoriais, do sistema nervoso periférico. A placenta. A placenta fetal se origina de parte do saco coriônico, onde emerge o cordão umbilical, e uma porção materna que deriva do endométrio e fica aderida ao útero. Ela possui 4 funções. A primeira é proteção. A placenta transporta anticorpos ao feto, formando uma barreira contra certas doenças e substâncias nocivas. A segunda é nutrição. Nutrientes vão do sangue materno para o sangue fetal. Respiração. A troca de gases é feita através dos capilares. A placenta apresenta uma estrutura em que as velocidades por onde passa o sangue fetal ficam imersas nos seios sanguíneos da mãe. Excreção. O feto elimina substâncias como gás carbônico, ureia e ácido úrico. Essas substâncias são excretadas através da placenta, mandada por difusão simples para a circulação materna e posteriormente eliminadas. Os ovinos têm migração de células trofoblásticas para o epitélio uterino. Essas células multinucleadas estão relacionadas com a retenção placentária. As características das placentas dos ovinos são sindesmo corial, caracterizada por uma destruição parcial do epitélio uterino, deixando assim o tecido conjuntivo em contato com o córeo. Cotiledonária. As vilosidades se agrupam em pequenas regiões do córeo, cotilédones. Adeciduadas. União materno-fetal frouxa e ampla, não havendo desprendimento dos tecidos endometriais na hora do parto. Bom, eu vou falar sobre o reconhecimento materno na gestação dos ovinos, a forma com que ela ocorre e qual a sua importância para que haja a continuidade da gestação. O reconhecimento materno, ela é o processo do qual o concepto ele vai sinalizar sua presença na unidade materna, prolongando assim a vida do corpo lúteo e mantendo a gestação, porque vai haver algumas interações bioquímicas que vão se estabelecer entre o concepto e o tecido endometrial.
O estabelecimento da gestação, ela vai envolver 2 tipos de comunicações, uma ativa e outra passiva, que ela vai estar envolvida entre o embrião e o útero. A manutenção do corpo lúteo, qual a importância dela? Ela é importante porque ela vai garantir a produção contínua de progesterona, e a progesterona é um hormônio muito importante para a gestação, porque ela vai preparar o endométrio para que haja a implantação e a nutrição embrionária. Durante o reconhecimento materno da gestação, alguns tipos de células do trofoblasto que estão presentes no concepto, essas células são chamadas mononucleares, elas vão secretar uma proteína, que vão ser denominadas interferon-tal. Essas proteínas elas vão ter o seu pico máximo entre os dias 14 e 16 da gestação. E elas são importantes porque elas vão apresentar uma atividade antiviral, elas vão ativar fatores de transcrição que vão induzir a expressão dos genes, elas vão regular as células do sistema imune e vão inibir a proliferação celular. Esses interferontais, eles vão se ligar a receptores para interferons nas células endometriais e vão formar o fator de transcrição, que vai ser translocado para o núcleo. Essa ação ela vai inibir a transcrição de receptores de estradiol, que vai ser um estrógeno, porém com concentrações diferentes durante o ciclo. E ela também vai inibir a transcrição de receptores de ocitocina no lúmen endometrial e na superfície do epitélio glandular. E a produção de pulsos de prostaglandina, ela vai prevenir a regressão funcional e estrutural do corpo lúteo. O efeito antiluteolítico do interferon-tal, ele vai manter a secreção de progesterona, porque como eu falei, a progesterona é essencial. E ela é essencial também porque ela vai fazer a manutenção do ambiente uterino para que ele suporte os eventos críticos no sucesso do desenvolvimento do concepto até o parto. Uma observação, uma importância, é que um estudo, na verdade, um aumento tardio após a ovulação ou uma baixa secreção de progesterona durante a fase luteal, ela pode resultar em um pobre e fraco desenvolvimento embrionário. E isso vai produzir uma pequena ou quase nula quantidade de interferon-tal no tempo necessário para que haja o reconhecimento materno. Então, isso pode afetar totalmente o reconhecimento materno e não dar continuação à gestação. O desenvolvimento do concepto necessita da ação da progesterona no útero para regular a diferenciação e função endometrial, o reconhecimento materno e a receptividade do útero para a implantação do blastocisto. A manutenção de um corpo lúteo funcional é essencial para a gestão vir a termo. Progesterona é um hormônio esteroide lipossolúvel e derivada do colesterol. A maioria dos hormônios esteroides presentes no sangue está ligada a proteínas como a globulina, uma importante proteína transportadora da progesterona. A partir do colesterol circulante, a progesterona é sintetizada no ovário pelo corpo lúteo, placenta e córtex da glândula adrenal. Além dos efeitos hormonais, ela atua como precursora dos estrogênios, androgênios e esteroides do córtex da glândula adrenal. A progesterona está associada com o processo da ovulação e estabelecimento e manutenção da prenhez. Atua com frequência em sinergismo com o estrógeno e exerce várias funções no crescimento das glândulas endometriais e lóbulo alveolar da glândula mamária, na atividade secretora do oviduto e das glândulas endometriais para fornecimento de nutrientes para o desenvolvimento do zigoto antes da sua implantação, na inibição da contração uterina durante a gestação e na regulação da secreção de gonadotrofinas. Bom, agora falando um pouquinho sobre a estação monta em ovinos, ela é uma das técnicas utilizadas para a melhoria do manejo e ela consiste em restringir um determinado período o contato entre reprodutores e matrizes aptas à reprodução. Cabe a um técnico especializado no assunto definir qual sistema de monta utilizar, levando em conta as características econômicas e produtivas de cada propriedade. Utiliza-se a monta
porque ela é uma técnica que facilita o dia a dia da fazenda. Ela concentra os serviços e possibilita a melhoria da sua eficiência. Ela é uma ferramenta de manejo que promove o controle do rebanho, porque auxilia na avaliação dos índices zootécnicos da propriedade. E existem 3 maneiras de se fazer uma estação monta em ovinos. Ela pode ser monta natural, monta controlada e por inseminação artificial. A monta natural é o método mais simples e pode ser realizada de forma livre, onde os reprodutores são introduzidos junto às fêmeas. A monta controlada é necessária a detecção do cio por meio da utilização de rufiões, sendo cobertas as fêmeas identificadas. E nesse tipo de procedimento, há um controle por parte do criador. Por inseminação artificial, é uma maneira mais sofisticada e esse método ele se justifica para rebanhos com mais de 500 matrizes ou que tenham carneiros de altíssimo valor genético. E aqui também deve usar rufiões e as marcas coloridas de diferentes cores para identificar as ovelhas em cio e reconhecer aquelas que estão com problemas. Cuidados com o recém-nascido. As ovelhas parem frequentemente 2 cordeiros, sendo necessário observá-las, pois é comum haver perda por hipotermia dos cordeiros ou rejeição das crias. Alguns dos cuidados são limpar e secar os cordeiros logo após o parto, cortar o cordão umbilical e desinfectá-los com solução de iodo 10%, ajudá-lo para mamar o colostro logo após o nascimento e, em caso de abandono ou partos múltiplos, providenciar o fornecimento do colostro por mamadeiras ou verificar a doação por outra fêmea. O fornecimento deverá ser de 500 ml em 3 mamadas.